processo de aquisição dos dados, ele se inicia no input desses dados. Veja que de nada adianta a gente querer fazer uma análise de quanto a gente comprou num mês se a gente não tem um processo, por exemplo, de ordem de compra, de estruturação da nossa compra, ou seja, de que maneira a gente organiza essa informação, correto? Então, a primeira etapa, e assim eu imagino conseguir descrever minimamente aqui o processo de aquisição das informações, numa etapa ainda anterior à coleta do dado propriamente dita. Ou seja, o primeiro requisito é ter um processo estruturado e sistematizado. E a partir disso feito, a gente vai ter os sistemas de gestão, onde essas informações, onde esses dados vão ser apontados. Portanto, a nossa fonte de dados, ela seguramente vai ser o ERP e potencialmente alguns outros sistemas, quiçá até um próprio Excel, certo? Então, se a gente tem um processo, por exemplo, de gestão comercial, onde a gente controla o nosso funil de vendas de uma maneira ainda artesanal, porque a gente não tem maturidade suficiente para ter um CRM, né? O CRM aqui, eventualmente, o público possa não saber do que se trata, então, brevemente, descrevendo o CRM, é um sistema de gestão do relacionamento com os clientes, é onde se controlaria esse processo comercial, de uma forma bastante abreviada, né? Então, a gente pode ter um processo de controle da nossa gestão comercial, de controle da nossa atividade comercial com um Excel. Se a gente tiver o processo bem definido e se a gente for metódico no apontamento dessas informações, então o próprio Excel passa a ser a nossa fonte de dados, certo? Então, para resumir a resposta, a aquisição dos dados, ela passa pela revisão e pela padronização dos processos, independentemente das ferramentas. Lógico que num papel a gente não vai conseguir fazer essa coleta, né? Porque a questão da informatização ela é fundamental, mas a informatização por si só também não resolve. A aquisição dos dados, portanto, passa, de novo, pela padronização e pela organização dos processos. E, Alexandre, eu acho que isso é bem interessante o que tu fala, né, de essa padronização de processos e essa questão de o dado, ele vem de uma padronização do processo, e quando a gente olha para o modelo de maturidade lá da Acatec, de novo, falando em indústria 4.0, quando a gente fala nos 4 níveis de maturidade analítica, né, que tu já bem classificou e explicou aqui conosco, a Acatec também, antes dessa abordagem analítica, ela tem uma previsão lá no modelo que é a fase de informatização, né, que é bem isso que tu diz, Perfeito. né? Então, Perfeito. E a informatização, ela ainda divide em 2 fases, né? Que é a aplicação de tecnologias de informação de forma isolada, né? E a segunda fase, que é a aplicação de tecnologia de informação de forma conectada, né? Então, a partir daí, né, que se iniciam as maturidades de análise, que é bem isso que tu trouxe agora, né? Então, que interessante. Perfeito. Eu costumo dizer, Luciano, só para fazer um complemento aí, embora possa até parecer um pouco rude, mas pelo menos é incisivo e deixa bem claro. Não tem mágica. Não tem mágica. O BI não surge do nada. A inteligência artificial, e aqui falando, portanto, de uma etapa bastante posterior ao processo de BI, mas só para deixar o entendimento claro, né? A inteligência artificial, ela não surge sozinha, ela não faz mágica. Ela precisa se basear em algo, ela precisa partir dos padrões. E da onde vêm esses padrões? Da onde ele analisa esses padrões? Então, a gente tem realmente uma parte muito importante de trabalho a fazer
para conseguir chegar num nível de maturidade, de inteligência de negócios baseado em dados?